Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar sobre uma coluna que saiu trazendo detalhes aqui da raiva que Bolsonaro está sentindo da Carla Zambelli. E a manchete é: Bolsonaro acusa Zambelli, abre aspas, por todo mal, fecha aspas, na sua vida, dizem aliados de Bolsonaro. Vamos tentar entender qual que é a estratégia por trás da fritura, né, que estão tentando fazer com a deputada federal reeleita Carla Zambelli. Eles vão colocar a culpa da derrota de Bolsonaro nela, em vez de admitir os erros, não, jogar a culpa nos outros. E claro, né, vamos tentar também trazer algumas reflexões que vão além do que a coluna aqui do portal IG Notícias vai nos trazer. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, joinha para cima. Se não gostar, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, chegando mais longe, mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. E eu vou deixar um link aqui que vai trazer que Bolsonaro está muito chateado, né, muito magoado. Ele confessou para um grupo de aliados, está muito magoado com Zambelli e que na avaliação dele, muitos erros ocorreram na sua campanha, mas o episódio envolvendo a deputada na véspera da votação foi fundamental para a sua derrota. Aqui vai destacar que tem conversado com poucos aliados, mas com esses poucos ele fez essa confissão que não é tão inédita assim. Ele já havia deixado a entender, membros do clã Bolsonaro, da família, fizeram uma avaliação e colocaram como que esse episódio aqui sendo crucial para a derrota de Bolsonaro. E aqui um ponto que a gente tem que prestar atenção, só lembrando, para quem não sabe, talvez não se lembra, na véspera da votação no segundo turno, Zambelli foi provocada por um eleitor do Lula lá em São Paulo e ela respondeu a essa provocação, que eu disse aqui já várias vezes, repito, eu acho que o cidadão não tinha que ter provocado. Enfim, a gente viu vídeos ali, ele realmente, né, passou um pouco do ponto e ela respondeu. Aí sim, nada justifica o que ela fez. Ela usou de uma força totalmente desproporcional, sacando a arma, correndo atrás dele ali nas ruas de São Paulo. Um negócio, olha, chocante. E aquilo que aconteceu, a avaliação deles aqui é que aquele episódio colocou medo em muitas pessoas e nos indecisos, porque eu duvido muito que um bolsonarista, um eleitor já fechado com Bolsonaro, deixaria de votar nele para votar no Lula. Eu não acho que virou voto, mas eu acho que aquele episódio assustou muita gente. Ao assustar muita gente indecisa, esse eleitor indeciso migrou para o Lula, ou o eleitor que iria anular. Eu conheço vários que nem iria sair de casa para votar, mas que vendo aquilo, falou, não, peraí, tem que dar um basta nisso aqui, vou lá votar no Lula. Então, de fato, esse episódio aqui, ele foi identificado pelo clã Bolsonaro, pela campanha, como um episódio crucial. Eu diria que mais dois naquela reta final. O episódio do Roberto Jefferson, uma semana antes, também colocou medo em muitas pessoas. O Roberto Jefferson atirou contra policiais federais com fuzil, jogou granada. O negócio realmente é aliado de Bolsonaro. Tentaram se descolar dele, mas não adianta, o pessoal sabia. E também a fala de Paulo Guedes sobre a questão do salário mínimo, do reajuste. Tudo isso aí foi muito explorado pelo lado dos apoiadores do Lula e prejudicou Bolsonaro. Aqui Bolsonaro aqui, vamos ver a matéria, admite que o caso passou a imagem para indecisos que seu grupo político era radical. Nossa senhora, né? Se tinha alguma dúvida, os eventos do dia 8 lá em Brasília, né, tiraram quaisquer dúvidas em relação a esse radicalismo e apresentava uma ameaça maior ao país do que o retorno do PT ao poder. Abre aspas aqui para o que aliado disse à coluna. Ninguém tira isso da cabeça dele. Ele acusou a Zambelli de ser responsável por todo o mal na vida dele. Vixe Maria, então Zambelli traiu a confiança do ex-presidente. Aqui vai destacar também que nos últimos dias Bolsonaro passou a ser suspeito de participar do ato terrorista que aconteceu em Brasília no dia 8 e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o incluiu na investigação do manifesto antidemocrático contra a sede dos três poderes. Todos os episódios dos últimos dias causaram muita revolta e tristeza no capitão da reserva. Ele coloca a maior responsabilidade na conta da Zambelli. Ê, Zambelli, vai pagar a conta, hein? Agora, vamos tentar entender aqui, primeiro, supondo que isso aqui de fato teria sido vazado por um aliado de Bolsonaro, um desses poucos que estão conversando com ele. Primeiro, por que ele faria isso? Qual que é o interesse de um aliado vazar esse tipo de informação? Quem seria esse aliado? É que o jornalista guardou o sigilo da fonte, ok? Mas faz sentido. Porque a gente tem que sempre tratar para, peraí, será que isso aqui é verdade?
Mas independente se não foi confirmado por ninguém deles, mas faz sentido, porque Carla Zambelli ela é vista como uma potencial adversária do grupo Bolsonaro, dependendo do que acontecer, para 2026. Lembrando que, para quem acha que eu estou falando que é absurdo, em 2018 ela teve menos de 100 mil votos. Agora ela teve ali perto de 1 milhão de votos. E o Eduardo Bolsonaro, que teve mais de 1,5 milhão de votos em 2018, agora ficou com menos de 800 mil, com menos votos do que a Zambelli. Alguém conseguiria imaginar isso em 2018? Né, o Eduardo Bolsonaro caindo praticamente, tendo a metade dos votos que teve, a Carla Zambelli multiplicando por praticamente 13 a votação que ela teve em 2018. Então ela conseguiu surfar muito bem no bolsonarismo ao longo dos últimos 4 anos. E agora, o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro? Vai ficar inelegível? Vai ser preso? Eu acho que vai acontecer os dois com ele. Ele vai para a cadeia e que ele vai ficar também inelegível. E vai ter uma briga para ver quem vai receber, digamos assim, a bênção de Bolsonaro, direta ou indiretamente, se vai ter algum movimento dos influenciadores direcionando os eleitores para esse ou aquele candidato. E a Zambelli, com a força que ela, né, demonstrou nas urnas nessas eleições, e aqui não tem nada a ver com o que eu penso sobre o que ela defende, só tratando aqui de um fato, ela saiu muito forte das eleições, né, do ponto de vista eleitoral, até mais forte do que Eduardo Bolsonaro, e muitos já apontam que caso Bolsonaro esteja de fato inelegível, né, um dos filhos tentaria, né, assumir a posição do pai para ser candidato em 2026, já falam até na possibilidade de Michele Bolsonaro, enfim, tem muita especulação nesse momento, mas o fato é que a Carla Zambelli, com seu resultado, incomodou sim, né, a ala bolsonarista, e eles agora tentam dar uma fritada nela, porque imagina a repercussão disso aqui na cabeça de um bolsonarista, né, mais radical e mais fanático, né, e tem de sobra. Fala, puxa, o capitão tá jogando a culpa na Zambelli, então isso aqui pega mal para ela. Mas uma outra dúvida, assim, é curioso como político, agora aqui eu não faço nenhuma crítica ao Bolsonaro em si, não. Isso aqui é uma reflexão mais ampla em relação à classe política como um todo. Como que ela tem dificuldade, eu tô no carro aqui com dificuldade de segurar aqui, mas vamos lá, vai dar certo. Como que político tem dificuldade de admitir erros, de admitir que errou, fazer autocrítica. Isso aqui valeria para o Lula, valeria para o Ciro Gomes, para Simone Tebet, pegando aqui os 4 primeiros colocados nessas eleições, mas vale para todos os políticos. Poxa, não é possível, né, que é tão difícil dizer eu errei. Você não realmente ali, né, o Bolsonaro até fala que os aliados, admite que a campanha errou alguma coisa, mas puxa, o Bolsonaro, muita gente fala que perdeu para ele mesmo, tanto que é difícil ser eleito presidente da República, ele foi eleito, chegou lá, fez muita burrada, fez muita cagada e perdeu, primeira vez na história, uma reeleição. Então imagina, né, você com a caneta na mão, gastando bilhões na reta final ali, inclusive isso aqui vai ser investigado, se foi, enfim, se ele usou, e para mim o se a gente coloca aqui porque não foi condenado ainda, mas para mim ficou claro que ele usou a máquina pública a seu favor, de maneira forte, pesada, né, abuso de poder econômico, abuso de poder político, isso que para mim é só questão de seguir os trâmites legais, para que ele pague por isso, seja ficando inelegível e não tenha a decisão revertida daqui 5 anos, aí o STF, o TSE descobre alguma coisa, pelo amor de Deus. Então eu espero que seja tudo muito feito. Se tiver que esperar 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas que se faça da forma correta, que puna Bolsonaro até para que tenha um caráter educativo. O que ele fez não pode ser feito. Porque se o que o Bolsonaro fez não for punido, o que vai acontecer? Todo mundo aqui para frente vai achar que pode repetir isso, que vale a pena, o crime compensa. Então espero que ele seja punido por tudo que fez. Então esse é um ponto importante. Em vez de Bolsonaro admitir que cometeu erros na pandemia, e foram muitos, quantas pessoas perderam parentes, familiares e viram Bolsonaro na televisão, é uma gripezinha, não sou coveiro, né? Eu estou com Covid, imitando as pessoas, aquele desrespeito à vida humana, a tragédia na economia, né? Pagamos muito tempo aí, gasolina a R$7, álcool 7, quase R$8, né? Álcool aí 5,50, quase R$6, o diesel. Quando é que na história desse país o diesel foi mais caro que a gasolina? Continua. Né? A vida inteira foi mais vantajoso comprar um carro a diesel. Por quê? Porque o diesel era mais barato que a gasolina. Enfim, outras vantagens, mas o preço do diesel era o grande atrativo para você ter um carro a diesel. Um dos, né? Que você tem outros atrativos também. Mas não. Então o Bolsonaro foi errando muito na pandemia, na economia. Aí chegou perto das eleições, tentou posar de mais moderado, né? Dar uma aliviada no discurso, endurecendo contra a Rede Globo para tentar se apresentar como candidato antissistema. Então Bolsonaro
errou e errou muito, mas em vez de admitir, repete aí a tática de muitos políticos, joga a culpa sempre, né, nos outros, aqui no caso é uma pessoa específica. Bom, em outro ponto e último, quero tratar sobre essa treta dele com a Zambelli, que, né, então se ele joga a culpa nela, quer dizer então que a culpa não são mais das urnas? Esse é um ponto importante, porque na ideia deles, assim, eu quero fazer um parênteses, eu sou favorável a você fazer uma modernização das nossas urnas, mas eu não acho que essa modernização seja pelo fato de que elas são, né, inconfiáveis. Eu confio nas urnas, mas eu acho que é preciso avançar, modernizar o nosso sistema, como alguns países já fizeram, inclusive a Alemanha, para ficar aqui no único exemplo, que já fez isso. Agora, aqui a questão é a seguinte: Bolsonaro ele fica com esse discurso contra as urnas, não sei o quê, que é para alimentar essa base mais radical dele. Detalhe, isso tem surtido efeito. Saiu uma pesquisa recentemente feita pelo Instituto Atlas, em torno de 40% dos que responderam à pesquisa acham que o Lula não foi eleito presidente. Enfim, 50 e poucos por cento acham. Mas pelo menos a maioria acha. Tudo bem, mas eu fico chocado, né? E a gente tem que ver a fragilidade que tá, tudo que está acontecendo no nosso sistema eleitoral e como eles bolsonaristas se comunicaram muito bem em relação a tudo isso, porque você ter 40% aproximadamente dos eleitores que não estão confiando que o Lula presidente recebeu mais votos para ser o presidente é muita gente. Enfim, a gente tem que observar tudo isso e evitar que esse problema se repita e até mais que ele se agrave daqui pra frente. Mas, enfim, essa treta toda, eu sei que muita gente que vai estar aqui assistindo vai estar torcendo pela briga. E você, comente aqui embaixo, você tá torcendo pro Bolsonaro, pra Zambelli, ou quer ver fogo no parquinho, a expressão utilizada quando você quer ver a briga mesmo, o circo pegando fogo. E aí, deixa a sua opinião, seu comentário, que ele é muito importante pra gente. Pessoal, valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.